Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós faremos correções das atividades a partir do dia 5 de maio até o dia 13 de maio. São atividades na apostila referentes ao conteúdo de capacidade envolvendo água, litro, mililitro. Só que aqui as atividades do dia 13 de maio foram um pouquinho mais complexas e eu não consegui gravar videoaula porque eu estou com alguns problemas no estômago que estão me tomando muito tempo em exames, consultas. Daí eu não tive tempo de fazer a videoaula explicando como fazer essas atividades. Por isso que eu deixei as explicações na descrição da tarefa no positivo 1. Mas aqui a gente vai conversar de uma forma um pouco mais explicativa sobre esses exercícios. Então vamos lá. Começamos aqui na página 9 com o exercício número 1 da seção lápis na mão. Leia o que Bruno e Gustavo estão dizendo. Nossa, Gustavo, para eu comer 2 ovos e tomar 250 ml de leite, foram gastos 650 litros de água? E o outro menino falou, Bruno, se eu comer um sanduíche com 2 fatias de pão, um bife de 100 gramas e tomar um suco feito com 2 laranjas, foram gastos 15.680 litros de água? Faça as contas e verifique se o que os meninos estão dizendo está correto. Se você encontrar um erro, explique qual foi. Então, pessoal, com base na tabela da água invisível que vocês têm na apostila, nós faremos as conversões de acordo com as quantidades que cada menino falou. O Bruno comeu 2 ovos. Na tabela está dizendo que a água invisível na produção dos ovos é 200. Então, 2 vezes 200, 400 litros de água nesses 2 ovos. Agora aqui o leite. Ele bebeu 250 ml. Porém, na tabela está dizendo que 1 litro de leite, que é o mesmo que 1.000 mililitros, é gasto de água invisível 1.000 litros de água. Então, a cada 1.000 ml de leite, são gastos 1.000 litros de água invisível. Daí, foi repartido no meio 2 vezes. Por quê? 250 é a 4ª parte de 1.000. Então, é a mesma coisa que dividir ao meio e dividir ao meio novamente. Daí, temos que 500 ml de leite corresponde a 500 litros de água e repartindo ao meio novamente, temos 250 mililitros de leite, que foi o que ele tomou, corresponde a 250 litros de água. Então, somando a água dos ovos mais a água do leite, corresponde a 650 litros de água. Então, a afirmação dele foi verdadeira. A pergunta dele, o cálculo que ele fez, estava correto. Agora, vamos analisar Gustavo. Ele comeu 2 fatias de pão. Então, 2 vezes os 40 litros de água da fatia de pão é igual a 80 litros de água. 100 gramas de carne. Na tabela, temos para 1 quilograma de carne, que é o mesmo que 1.000 gramas. Então, para 1.000 gramas de carne, temos 15.500 litros de água. E 100 gramas é a 10ª parte de 1.000 gramas. É o mesmo que pegar o 1.000 e dividir por 10, ou seja, cortar um zero. Então, 100 gramas, que foi a quantidade de carne que ele comeu, nós temos 1.550 litros de água. Foi só cortar um zero de cada lado, certo? E as 2 laranjas do suco? 2 vezes 50 é igual a 100 litros de água. Somando tudo isso, nós temos
80 mais 1.550 mais 100 é igual a 1.730 litros de água invisível. E ele fez o cálculo errado. Ele tinha falado 15.680. Só que não é isso tudo, né? São 1.730. Qual foi o erro dele? Ter considerado a carne como 1 quilograma e não 100 gramas, que foi o bife dele. Então, o cálculo do Bruno está correto, mas o de Gustavo não, porque ele usou a quantidade de água correspondente a 1 quilograma de carne. Continuando. Número 2. Beatriz vai fazer um bolo que usa estes ingredientes. Aqui ao lado. Calcule quantos litros de água foram utilizados para produzir os ingredientes dessa receita. Então, vamos lá. Foram usados 3 ovos. Então, 3 vezes os 200 litros é igual a 600 litros de água. A farinha foi usada 250 gramas. Na tabela, nós tínhamos o valor de água invisível para 1 quilo. Então, a gente precisa fazer a conversão. 1 quilo corresponde a 1.000 gramas, que corresponde a 1.300 litros de água. 100 gramas é a 10ª parte de 1.000 gramas. Então, dividimos por 10, cortamos um zero. Aqui, que virou 100. Então, aqui também tem que ser dividido por 10, porque é proporcional. Então, cortamos um zero também e virou 130 litros de água a cada 100 gramas de farinha. E calculando a metade desses 100, nós temos 50 gramas, que corresponde também à metade dos 130, que são 65 litros de água. Os 250 gramas é formado pela união de 130 mais 130 litros, referentes a 100 gramas, né, que vai totalizar 200 gramas, mais as 50 gramas, que corresponde a 65 litros. Então, somando tudo isso, nós descobrimos que em 250 gramas de farinha, temos de água invisível 325 litros. Aqui também poderia ter usado a ideia da quarta parte, porque 250 gramas é a quarta parte de 1.000 gramas. Então, era só dividir 1.000 gramas por 4. Fazendo isso, nós conseguimos descobrir também dividindo os 1.300 por 4, que daria exatamente 325 litros. Açúcar. Aqui foi usado o mesmo raciocínio que farinha, porque são 250 gramas também. Então, para 1 quilo, 1.500 litros de água. Vou explicar aqui pela ideia da quarta parte. 250 é a quarta parte de 1.000. Então, eu tenho que dividir a água correspondente a 1.000, que são 1.500, em 4 partes iguais, que dá 375 litros de água. Ou faz por essa ideia da decomposição, usando a medida do 100 duas vezes, que são 150 litros mais 150 litros, e mais o proporcional a 50 gramas, que são 75 litros. Somando tudo, dá os mesmos 375 litros. Manteiga, 100 gramas. 100 gramas é a 10ª parte de 1.000. Então, é só dividir a água referente a 1 kg de manteiga, que são 5.550 litros, dividir por 10, ou seja, só cortar o zero, 555 litros de água. Maçãs, 3 unidades. 3 vezes 70 litros é igual a 210 litros de água. E o leite foi usado 150
E nós temos que 1 litro de leite tem de água invisível 1.000 litros, então os 150 ml tem 150 litros de água, porque olha só, 1.000 ml de leite, 1.000 litros. Então, manteve o mesmo valor. Então, a gente usa a mesma lógica aqui nos 150 mililitros de leite. Também são 150, porém, litros de água. A única coisa que muda é a unidade de medida, de ml para litro. Somando todos esses valores encontrados, nós temos 2.215 litros de água nos itens dessa receita. Considerando os dados da tabela da página 9, podemos representar a quantidade de água utilizada para a produção de uma laranja como uma gota como esta. Quantos litros essa gota representa? É o que é referente à laranja na tabela, 50 litros. Letra B. Quantas dessas gotas serão usadas para representar 1 kg de carne bovina? Aqui veio trazendo a ideia da decomposição. Então, a gente vai usar raciocínio lógico. 1 kg de carne bovina são 15.500 litros de água invisível. Então, primeiro usou o algarismo 1, que vem representando 10.000 litros. Então, dividindo isso em gotas de 50 litros, nós precisamos de 200 gotas. Por quê? É o 200 vezes 50 que totaliza 10.000 litros, certo? Então, aqui para fazer essa divisão, é só dividir por 50, lembrando de cortar um zero de cada lado, que no final das contas vai dar 1.000 dividido por 5. Não vai dar conta de divisão por dois números. Agora, vamos representar esse primeiro 5 aqui, que vem representando 5.000 litros. Como 5.000 litros é a metade de 10.000 litros, então, para representar essa quantidade, nós precisamos da metade das gotas, 100 gotas. E para representar 500 litros, que agora é o terceiro algarismo aqui, da esquerda para a direita, que está na casa das centenas. 500 litros, nós precisamos de 10 gotas, porque cada gota vale 50 litros, então 10 dessas gotas, a gente acrescenta o zero, né? Vai totalizar 500 litros. Daí a apostila veio somando cada etapa que a gente fez. As 200 gotas, mais 100, mais 10, que no total dá 310 gotas. Essa é a forma pela decomposição. Mas aqui também dá para dividir 15.500 diretamente por 50 litros, que é a capacidade da gota. Para dividir por 50, é só lembrar da explicação da aula anterior. Eu vou cortar o zero do 50 com o zero do 15.500, um zero do 15.500, o outro vai ficar, e daí eu divido por 5, que vocês já sabem fazer bem. Então, ficaria 1.550 dividido por 5, que vai dar as mesmas 310 gotas. Letra C. Escreva o nome do produto que corresponde à quantidade de gotas pintadas ou pinte a quantidade de gotas correspondente ao produto indicado. Aqui nós faremos multiplicações por 50 e divisões por 50, de acordo com a necessidade, observando o contexto. Então, vamos lá. Aqui nós já temos gotas pintadas. Cada gota vale 50 litros. Então, eu preciso contar quantas tem
e fazer a multiplicação por 50. É só multiplicar por 5 e acrescentar o zero desses 50. Que aí vocês vão descobrir que o resultado corresponde na tabela à quantidade de água invisível do açúcar, tá bom? Deixa eu olhar aqui na tabela. O açúcar tem 1.500 litros de água invisível. Então, todas essas gotas multiplicadas por 50 vai dar 1.500, que se refere ao açúcar. Aqui embaixo, mesma ideia. Contar as gotas e multiplicar por 5 e acrescentar o zero dos 50. Daí vocês vão descobrir que é o leite, que dá 1.000 litros de água invisível. Já aqui, já veio trazendo o nome ovo. Então, a gente pesquisa na tabela a água invisível do ovo, que são 200 litros. Vou dividir, então, 200 por 50, que é a capacidade da gota. Corto um zero de cada lado. Vou ter 20 dividido por 5, que dá 4. Então, tem que ser pintadas 4 gotinhas. Agora, o próximo. Todas essas gotas, contar todas elas. Multiplicar por 50. Multiplica por 5 e acrescenta o zero. Vocês irão descobrir que era o referente ao frango. Trigo. Pega a quantidade de água do trigo, que são 1.300 litros. Divide por 50. Corta um zero de cada lado. Vai ter 130 dividido por 5. Então, 130 por 5 dá 26. Então, tem que pintar 26 gotinhas. E aqui embaixo, conta quantas gotas tem e multiplica por 50. Vezes 5 e acrescenta o zero. E vocês vão descobrir que era referente ao tecido de algodão. Exercício número 4. Para produzir 1 kg de papel, são necessários 540 litros de água. Uma empresa gasta uma média de 60 kg de papel por mês para imprimir documentos usando apenas um lado da folha. Letra A. Ao usar os dois lados da folha para imprimir um documento, quantos litros de água seriam economizados? Pessoal, se a gente usar os dois lados, a gente precisa da metade da quantidade de papel. Logo, a gente também economiza metade da água. Daí vamos descobrir. 60 kg de papel vezes os 540 litros de água invisível vai dar 32.400 litros de água usando uma única página desse papel. Se a gente usar frente e verso, a gente reduz esse consumo à metade. Então, é só dividir esse valor de 32.400 por 2. Daí, a gente descobre que são economizados 16.200 litros de água. Letra B. Para quantas pessoas essa água seria suficiente no mesmo período? Aqui nós temos que lembrar que em exercícios anteriores foi falado que cada pessoa gasta, em média, 100 litros de água por dia. Então, vamos calcular quanto cada pessoa gasta por mês. Uma pessoa em um mês, gastando, olha só, 100 litros de água vezes os 30 dias, corresponde a 3.000 litros de água por mês. 2 pessoas é o dobro, 6.000. 3 pessoas, 9.000.
4 pessoas, 12.000. 5 pessoas, 15.000. E 6 pessoas consomem 18.000 litros de água em um mês. Mas 18.000 já passou de 1.200, que é o que a gente economizou na letra A. Então, essa água economizada vai ser suficiente para 5 pessoas em um mês e ainda vai sobrar um pouquinho, porque 5 pessoas consomem 15.000 litros de água. Então, sobrariam 1.200 litros de água, certo? Mas a resposta só quer saber para quantas pessoas essa água seria suficiente. Para 5 pessoas durante um mês. Qualquer dúvida que ainda ficar, pode entrar em contato comigo que eu explico melhor, tá bom? Mas eu espero que essa correção tenha sido suficiente. Os demais exercícios das outras aulas estão na chave de correção que está em anexo na atividade, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem com Deus!